Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? A professora Iva está aqui para nós iniciarmos aí então a atividade da semana. Vou acompanhar vocês em cada uma das atividades, então vamos começar com toda a animação. Aproveito para desejar que essa semana aí que está se iniciando seja muito abençoada, muito produtiva. Afinal, nós temos um feriado, né? Então já se torna aí uma semana mais curtinha, com um pouquinho menos de atividade para nós realizarmos. Meus amores, vamos começar então. A professora vai mostrar para vocês a organização hoje da nossa aula. Nós teremos então aí duas videoaulas. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre o uso do hífen e aí depois na segunda videoaula nós vamos fazer o saber em ação, certo? Então vamos começar. Olha só, quando a gente fala sobre o uso do hífen, a gente pensa, nossa, é muito difícil. A professora aí fez ditado com alguns de vocês na semana passada e retrasada e vocês ficaram, prof, esse conteúdo é muito difícil, é muito complicado, mas vocês vão ver que não é bem assim. A professora organizou então o uso do hífen em algumas regrinhas, então vocês vão ver que a gente não vai seguir exatamente aquela organização lá da apostila. A professora reorganizou as regras para ficar mais fácil ainda para vocês estudarem, tá bom? Então vocês vão perceber que as regrinhas que aparecem na apostila estão dentro dessa organização que a professora fez aqui com vocês, tá? Mas, prof, o que é então o hífen? O hífen é esse sinal gráfico, né? Então é esse tracinho. Então ele é utilizado aí em algumas situações, na formação de palavras compostas, para ligar pronomes oblíquos aos verbos, né? Naquele caso do procura-se, que nós já vimos aí em outras situações, e para separar as sílabas. Então o hífen ele é usado aí nesses três casos, tá bom? E aí agora então nós vamos falar sobre o uso do hífen na formação de palavras compostas, né? Então quando nós temos aí palavras que são compostas com um prefixo, um sufixo, como é que nós vamos fazer essa formação quando nós estamos falando sobre o uso do hífen? Vamos entender então, galerinha. Vocês vão pegar a apostila de vocês lá na página 66 e 67 para vocês responderem essas questões no caderno, tá bom? Então vamos lá, olha só. Ortografia, o uso do hífen. Leia o poema abaixo. Poesia antiga. Minha poesia é antiga, é arcaica, tem data vencida, mas estou convencida que ainda posso escrever. Meu bem me quer, revela, meus tempos de outra ortografia e o meu ser super romântico que insiste em flores de maio colher. Ai, as coisas não são mais assim, como era esplêndido o meu pôr do sol, era todo um só, mas não admiram mais assim. Hoje segue-se nova regra, repartido em três, como os três tempos, passado, presente e futuro, programado em um pequeno espaço na agenda ou visualizado no YouTube. Dia a dia tudo passa e é como se da vida eu já fosse ex-aluno, mas me sinto co-herdeiro desse novo tempo, pois ainda escrevo literatura. Então nós temos aí um poema, né, que vai falar um pouco, fazer uma comparação de como era a poesia antiga, de como é agora. E aí é interessante que ele traz aqui algumas palavras que antes a gente usava hífen, hoje não usa mais, e outras, né, que aconteceu justamente ao contrário. Então é importante a gente falar que nós tivemos aí um novo acordo ortográfico que ele entrou em vigor em 2009 e acho que a partir de 2012 ele passou a ser obrigatório, né, em que trouxe aí algumas mudanças sobre o uso do hífen. E aí hoje nós vamos então ver essas regrinhas e entender como funcionou então o novo acordo ortográfico. Aí vocês vão responder essas questões, ó. Número 1. O eu lírico revela lembranças do passado saudosamente. Lembranças sobre como se agia, como também sobre a escrita. Quando ele fala ali sobre o pôr do sol, que as pessoas não admiram mais o pôr do sol como deveriam, elas veem às vezes num vídeo do YouTube, ou elas veem um pôr do sol e estão mais preocupadas em correr para pegar um aparelho para registrar aquele momento, né? Então ele vai fazendo aí essa crítica e também ele fala sobre a escrita.
inclusive a palavra ortografia, né? Vocês podem ver aqui que ela aparece com PH, porque o PH ele tinha esse som do F, então ele aparecia em palavras como farmácia, né? Se escrevia com PH. Inclusive hoje muitas pessoas ainda registram Sofia com PH. Você conhece alguma Sofia com PH? Acho que eu tenho uma aluna que tem PH no nome, eu acho muito legal. É uma forma aí de retomar essa antiga ortografia. Aí, olha só, que comparações ele faz acerca dessas memórias. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Ele vai aí, então, fazer essa comparação sobre a poesia e também sobre a escrita. Vocês vão colocar aqui exemplos, tá bom? Depois, na 2. Por que sua poesia é considerada antiga? Né? Então, a poesia que ele faz é considerada antiga por quê? Então, vocês vão responder com base no poema. Depois, na 3, em que versos ele demonstra, ainda assim, fazer parte do novo tempo presente? Então, ele vai depois dizer que, olha, mesmo assim, ele ainda se sente, né, um co-herdeiro desse tempo, porque... Aí você vai encontrar lá no poema por quê. E depois, na 4, indique uma palavra composta e como você identificou. Então, apareceram aí algumas palavras compostas nesse texto, nesse poema que nós lemos, e aí eu quero que vocês me digam, então... qual palavra você identificou e como você fez para identificar, tá bom? Agora, depois de responder essas questões, nós vamos falar então sobre as regrinhas. Para isso, a professora precisa que vocês peguem então um caderno, então corre lá, pega o seu caderno de língua portuguesa, porque você vai fazer anotações dessas regrinhas aí no seu caderno, assim como a gente já combinou. Tá bom? Então você pode ir pausando o vídeo, escutando a explicação da professora, né? Aí depois você já anota, faça como você achar mais interessante, certo? Uma outra opção também é que você pode, de repente, imprimir esses slides e colar no seu caderno. Fica ao seu critério e a critério da organização da sua família, tá? Importante é que você tenha aí registrado, que você possa visualizar, que você possa aí destacar. Isso é bem importante para o nosso aprendizado, porque são regras, né? Não tem como eu ensinar um caminho mais fácil para vocês. O caminho mais fácil é, vamos trabalhar juntos, vamos estudar e principalmente treinar. Vamos começar então? Primeira regra, pessoal, então anotem aí, regra 1 sobre o uso do hífen. Quando o meu prefixo é terminado em vogal, A, E, I ou U, e o meu radical se inicia por uma vogal diferente, nós vamos juntar essa palavra e não vamos usar hífen. Então, olhem aqui o exemplo. Alto é um prefixo terminado em vogal. E o meu radical, ou seja, aquela palavra, a parte principal da palavra, se inicia por uma vogal diferente da que terminou o radical. Da que terminou o prefixo, me desculpem. Da que terminou o prefixo. Então, quando isso acontece, nós vamos juntar a palavra, ó, como em autoescola e antiaéreo. Então, é junto e sem hífen. Anotem aí a primeira regrinha e copia o exemplo, porque aí você vai fixando essa regrinha na sua cabeça, tá? Aí, olha só, autoescola é junto, antiaéreo é junto, porque nós temos, então, vogais diferentes, junta tudo, tá bom? Vogais diferentes, junta. Beleza? Vamos, então, agora para a regrinha número 2, pessoal. Olha só. Prefixo terminou em vogal, assim como no caso anterior, mas o que muda? O radical é iniciado por vogal idêntica a que terminou o prefixo. Então, olha só, nós temos aqui o exemplo de contra-ataque, anti-inflamatório e micro-ondas. Gente, então, ó, vogais diferentes na regra 1, junta tudo. Vogais idênticas, usa o hífen, tá? Então, é o caso de micro-ondas, né? Que antes, então, a gente não utilizava o hífen, a gente escrevia essa palavra aí junta, só que agora, nesse novo acordo ortográfico, né, que está aí há quase 10 anos em vigor, nós temos, então, aí o uso do hífen quando tivermos vogais iguais. Então, vejam um exemplo de como fica. Contra-ataque, anti-inflamatório e micro-ondas. Então, é só lembrar, vogais iguais, coloca o hífen aí no meio, tá bom? Muito bem, vamos agora para a regrinha número 3. Nós agora vamos falar dos prefixos co e do prefixo ri. Então, olha só, quando nós tivermos aí palavras que começam com co, como coexistir, coordenar e o re, iniciado por qualquer letra, né? Se tiver um radical iniciado por qualquer letra, no caso desses prefixos, a gente vai juntar então a palavra e a gente não usa hífen. Então, o co e o re não usa hífen, tá bom? A prof colocou aqui exemplo para vocês, ó.
coexistir, coordenar, reescrever, reavaliar. Prof, mas olha só, aqui não entraria a regrinha anterior? Então, a prof colocou uma nova regra como exceção daquela. A gente tem vogais iguais, só que nós estamos falando do prefixo co e do re. Por isso aí que nós não vamos usar hífen, certo? Então, a gente precisa ir agregando essas regrinhas para a gente conseguir entender o funcionamento. Beleza? Então, regra 3, o prefixo co e re, eu não uso hífen. Beleza? Muito bem, então, olha, lembrando que independente da vogal aí, da letra que começa o radical, tá? Anotaram? Depois de anotar, vamos para a regra 4. Todas as vezes, então, que o prefixo for terminado em vogal, né? Então, estamos falando de prefixos terminados em vogal e o radical se inicia por H, nós vamos usar hífen, tá? Então, ó, anotem aí a regrinha 4. Prefixo termina em vogal, radical iniciado em H. Uso o hífen. Como assim, prof? Olha o exemplo. Contra-homenagem. Percebem que ele é terminado em vogal e se inicia com H? Então, nesse caso, a gente usa hífen. Anti-humano, a mesma coisa, ó, termina em vogal e depois nós temos um radical iniciado por H. A gente vai usar hífen também, tá bom? Então, anotem aí a quarta regrinha, que a gente vai agora entrar na quinta regrinha. Olha só, quando a gente tem um prefixo terminado em vogal, mais o radical iniciado por S, o que que nós vamos fazer então? Né? Lembrando aí que agora a gente precisa pensar lá na regrinha do S. Quando ele está entre vogais, para ele ter som de S, eu preciso duplicar. Então, nesse caso, o que que nós vamos fazer? O meu prefixo termina, né, em vogal e inicia com S. Para eu manter o som de S, eu preciso duplicar. Então, ó, antessala, mini saia, contrassenso, né? Então, vogal mais S, junta tudo e dobra o S, tá? Então, olha só, vocês vão vendo aí que pelos exemplos, vocês vão conseguindo fixar a regrinha e principalmente depois, a hora que a gente for treinando e observando aí as regrinhas pra gente conseguir, então, saber a ortografia correta dessas palavras, tá? Então, assim, eu sei que são muitas regrinhas, mas fiquem tranquilos, nós teremos tempo suficiente para estudar, para treinar e até para revisar. Combinado? Então, vamos lá, olha só relembrando, terminou em vogal, iniciou com S, junto tudo e dobra o S, sem hífen, tá bom? Olha só, anotem os exemplos, anotaram? E agora vamos para a regrinha número 6. Quando nós temos aí, então, prefixo terminado em vogal, mais o radical iniciado por R, acontece a mesma coisa da regra anterior. Então, olha só, a gente vai lembrar aí, a regra 5 e 6, elas vão andar de mãozinhas dadas praticamente, elas estão juntas, ó. Terminou em vogal, iniciou em S ou iniciou em R, acontece a mesma coisa. A gente vai juntar a palavra e vai duplicar o R também, né? Porque se eu quero que ele tenha esse som, eu preciso ter dois, senão ele fica com som de Rá, né? Eu não quero que seja antirrábica, eu quero que seja antirrábica. Então, nesse caso, eu preciso dobrar o R. Ó, vamos ver mais exemplos. Terminou em vogal anti e iniciou em R, rábica. Junto tudo e dobro o R, antirrábica. Contra, termina em vogal, inicia com R, contra-razão, certo? 2 R's. Ultra, vogal mais R, juntei tudo, dobrei o R, ultra rápido. Depois, ultra romântico, a mesma coisa, vogal mais R, junto tudo e dobro o R. Super fácil, né, pessoal? Vão aí retomando essas regrinhas que eu tenho certeza que vocês vão sair dessa aula hoje ensinando hífen para todo mundo. Vamos lá então, depois de anotar a regra 6, vamos para a regra 7. Então, olha só, a regra 7 nós temos 2 casos, por isso a prof dividiu aqui o slide em 2 partes. Quando nós estamos falando dos prefixos super, hiper e inter, nós temos 2 casos. Eu vou usar hífen com o radical que se inicia por H e R. Então, se for super-homem, olha só, H e R, preciso do hífen, super-homem. Super-rei, H e R, né? Nós estamos falando do prefixo super. Então, super com H ou R, hiper com H ou R e inter com H ou R, nós vamos usar hífen. Hiper, honesto, interracial, percebam que a gente vai usar o hífen.
Então, relembrando, super, hiper e inter, eu vou usar hífen com H e R. Super, hiper e inter, eu vou usar hífen com H e R. Todas as demais letras, meus amores, por isso até que surgiu essa dúvida aí nas nossas aulas, né? É que nas demais letras nós vamos escrever a palavra junto e sem hífen, como em supermãe, hipermercado, intercontinental, e foi o caso de super pai também, né? Que nós escrevemos aí junto, porque depois de super nós vamos usar então apenas com H e R. Nas demais palavras, tudo juntinho e sem hífen. Anotaram aí então as duas vertentes, né? Nós temos aí, ó, duas situações diferentes. Super, hiper, inter, vou usar com H e R. Demais palavras, junto tudo. Tá bom? Muito bem, pessoal. Agora vamos para a regrinha número 8, que também vai se dividir aí em duas partes, que é o prefixo contra, né? Olha só, o contra, nós também vamos usar o prefixo se o meu radical for iniciado por H ou A, tá? Então, o contra, H ou A. Como é o caso de contra-hegemonia e contra-argumentação. Percebam que o contra, ele vai entrar lá naquela outra regrinha que vai falar de vogais iguais. Então, você não vai se confundir. H e A, certo? Depois, nas demais letras, nós vamos escrever junto e sem hífen, tá? Então, ele só vai... Ó, prefixo contra, só tem hífen com H e A. Nas demais letras que se iniciar esse radical, vocês podem juntar a palavra, como é o exemplo aqui, ó. Contra mais cheque. Ah, é o contra. A prof falou que o contra só vou usar hífen se tiver H ou A. Ah, aqui é a letra C. Então, nesse caso, a gente vai juntar tudo. Contra cheque. Depois, contra filé. Vou fazer a mesma análise. Ah, não é H e nem A que começa aqui? Então, vou juntar tudo. Contra filé é tudo junto. Tudo bem? Muito bem, galerinha. Respira, toma uma água. Prof, são muitas regras. São, meus amores. Mas, aos poucos, vocês vão absorver. Podem ter certeza disso, tá? Fiquem tranquilos que é claro que nós vamos aí ter tempo para absorver tudo isso. Então, respira. Regra 9. O sub e o sob. Então, quando a palavra aí tiver esse prefixo sub ou sob, também vai se dividir em duas situações. O sub e o sob, nós vamos usar o hífen com HBR, tá? Então, sub e sob, HBR. Sub, sob, HBR. Sub, sob, HBR. Bem fácil de decorar, gente. Então, olha só. Apresenta o hífen com radical iniciado por essas consoantes. Então, sub, humano, sub, base, sub, reino, tá? Então, olha só. HBR. Usa hífen. Nas demais, opa, ele passou aqui. Nas demais, nós vamos escrever junto e sem o hífen, tá? Então, aí, tanto o prefixo sub quanto o sob, quando a gente tem aí outras letras que não sejam HBR, a gente escreve juntinho e sem hífen. Por exemplo, a palavra sub mais estima, olha só, tanto que é automático pra gente. Subestima, sublinhar. Nós não temos aí, né, a dúvida na hora da escrita. Será que subestima tem, né? É uma palavra que já está mais inserida em nosso vocabulário, certo? Mais uma regrinha pra conta. Vamos agora para a regra número 10. Profiva, quantas regras são? Está chegando no final, tá? Então fique tranquilo, fique tranquila, porque nós estamos finalizando. Vamos pensar então agora a regrinha 10, que é o prefixo pré e o prefixo pós, tá? O pré e o pós, ele vai apresentar hífen nos seguintes casos: quando eles forem tônicos, ou seja, quando ele for uma sílaba forte. Então, ó, pré-vestibular, pós-graduação, pré-escola. Percebam então aqui que ele é acentuado, ele é tônico. Então, se ele recebe o acento, ele precisa do hífen, tá? Se ele não for tônico, nós não vamos usar o hífen, como em pressentir e preconceito. Vejam que eu não falo pré-conceito, eu falo preconceito e pressentir. Por isso que nesses casos, então, nós não vamos usar o hífen, tá? Anotaram a regrinha 10, pessoal? Reta final, então, regrinha 11. Né? A regrinha 11 a professora colocou aqui para vocês porque vocês podem se deparar com essas palavras, mas elas não são tão usadas, por isso que eu até deixei elas aqui para o final. Os prefixos circum e pan. Então, nós vamos usar, olha só, apresenta o hífen com radical iniciado por H, M ou N
e vogais, tá? Então a prof colocou aqui alguns exemplos para vocês, ó, circunhospitalar, pan-helenismo, circunnavigação. Vejam que entram as vogais que foram colocadas aqui na regra. As vogais não, as letras, né? Que entram aqui na regra, sejam elas as consoantes, HMN, ou as vogais. Então nós vamos usar hífen. Nos demais, nós não vamos usar o hífen então, né? E aí, prof, mas o círculo não é com M, mas aí ele entra aqui na regrinha, né, de que M eu só vou usar antes de P e B, e aí por isso eu uso M. Circunferência, pancreatite, são exemplos aí em que nós não vamos usar o hífen, né, que nós vamos juntar essa palavra e deixá-la sem hífen, certo? Anotaram a regrinha 11 e agora a regrinha 12. Sufixos, né, gente? Açu, guaçu e mirim, que são aí sufixos que tem essa origem indígena. Eles são separados por hífen. É o caso de Rio Açu, Guarda-Mirim, Rio Guaçu. Tá? A prof colocou aqui os exemplos para vocês verem. Então, nós vamos sim utilizar o hífen nesses casos, certo? Então, agora, pessoal, acabaram aí as regrinhas. A professora só vai colocar algumas observações aqui para vocês. Tá? Depois de anotarem a regrinha 12, coloquem aí as observações. Dias da semana são escritos com hífen, certo? Então, se você ficar em dúvida, não tem mais, ó. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, todos têm hífen, certo? Então, dias da semana nós temos hífen. Agora, quando nós vamos escrever palavras como bem, além, recém, aquém e vice, elas são separadas por hífen. Bem casado, além mar, recém-chegado, vice-prefeito, aquém mar. Percebam que aqui a gente não tem necessariamente prefixos ou sufixos, né? Nós temos aí alguns termos. Depois nós temos o uso do mal. Então, olha só, quando mal significa doença, né? Como em mal de Lázaro, mal de Parkinson, nós só vamos usar o hífen se não tiver elemento de ligação. O que é o elemento de ligação? É a preposição. Então, olhem aqui com a prof, ó. Se você não entendeu o que eu disse, presta atenção no exemplo. Mal francês. Eu não tenho aqui uma preposição, então eu uso hífen. Agora, mal de Lázaro. Ah, gente, tem um elemento que liga o mal a isso daqui. Então, nesse caso, eu não preciso do hífen. Mal de 7 dias, não preciso. Se a palavra seguinte, a palavra mal, se inicia com vogal, H ou L, nós vamos usar o hífen também. Prof, por que você não colocou lá nas regrinhas? Porque, como eu expliquei para vocês, a prof colocou lá na regrinha só a respeito de prefixo e sufixo. Então, aqui nós temos, olha só, o uso do mal. Mal entendido, mal-humorado e mal limpo, né? Então, por começar aí com L ou H ou vogal, nós vamos usar o hífen, certo? Anotadas aí as observações, meus amores, temos só mais algumas, tá? Olha só, palavras compostas com elementos de ligação, que é preposição ou conjunção, não se usa mais o hífen. Então, olha só, dia a dia, pé de moleque, ponto e vírgula, e aquele pôr do sol também, né, que nós não temos mais aí o hífen, porque nós temos o elemento de ligação. E aí, depois, nós usamos o hífen naqueles nomes compostos que trazem nomes de plantas, flores, frutas, raízes, né, que tem ou não elementos de ligação. Sempre que for relacionada aí à biologia, nós vamos usar o hífen, certo? Então, como exemplo, nós temos o bem-te-vi, que é o nome de um pássaro, erva doce, que é o nome de uma planta, pimenta do reino. Tem o elemento de ligação, mas é um nome aí de uma planta ou de uma flor, de um fruto, alguma coisa assim. Certo, pessoal? Muito bem, meus amores. Olha aí, então, agora vocês estão craques no hífen, vocês irão responder, tá? Então, vocês vão responder aí essas 3 páginas bem rapidinho na apostila agora, a 68, a 69 e a 70. Vocês podem usar, então, as anotações que nós fizemos aqui. Vocês podem olhar também a forma como o livro colocou. A professora vai fazer aí uma revisão depois com vocês em sala, tá bom? Vocês irão responder e aí agora, terminando as respostas, vocês voltem aqui para continuar esse vídeo, porque nós vamos fazer o saber em ação, tá bom? Então, assim como vocês, eu também vou tomar uma aguinha e a gente já se vê no próximo vídeo, tá bom, meus amores? Um beijo e até já já. Tchau, tchau!